apresentar os visitantes em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, a presença do Senhor aqui é notória. Graças a Deus. Em nome de Jesus. Quem está ligado está sentindo a presença do Senhor. Quero já apresentar os visitantes desta tarde. Já é noite, né? Nossa irmã Jaqueline. Aleluia, seja bem-vindo. Nossa irmã Leia, seja bem-vinda em nome de Jesus. E nossa irmã Renata, seja bem-vinda em nome de Jesus. Irmão, eu peguei prática de cantar o corinho, recebendo vocês de braço aberto. Volte sempre e traga mais 10. Se gostar, fique conosco. Amém? Para adorar o Rei Jesus. Porque nós não vem adorar a placa, mas nós vem adorar Jesus Cristo. É nele que nós temos que se afirmar para a glória do nome dele. Amém? Nosso irmão já está aqui para a glória do Senhor Jesus, para trazer a mensagem. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Soberano Deus e eterno Pai. Está aqui o teu filho, meu Pai, que vai trazer a mensagem de ensinamento da tua palavra, porque nós estamos com sede da palavra, com sede, meu Pai, de ti, Senhor, porque a tua palavra, Senhor, é o nosso alimento, a tua presença é o nosso sustento, Senhor, e sem a tua palavra nós não fazemos nada, meu Pai. Usa ele, Senhor, para falar com a tua igreja. Ensina-nós, Senhor, a tua palavra, porque a tua palavra é quem transforma, a tua palavra é quem cura, a tua palavra é que liberta, a tua palavra é a salvação, a tua palavra é o caminho, a verdade, a vida. E sem Jesus Cristo nós não chegamos até o nosso Senhor Deus. Aleluia, Jesus. Eu já agradeço por esse momento. Dá uma salva de palmas para Jesus. Salve da igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Deus, Ele é maravilhoso. Ah, com frio? Eita, glória. Deus é bom demais, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero pegar sobre um tema aqui, sobre que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Verdade. Isso está escrito na Bíblia. Mas o que não está escrito na Bíblia é que Deus não habita em templos sujos. É verdade. E às vezes a gente vê pastores pregando, tanta gente pregando, olha, Deus não habita em templo sujo. E eu um dia ganhei uma Bíblia de um jovem, a Bíblia dos Mormons. Eu falei, eu vou ler essa Bíblia. E eu, ao ler essa Bíblia, eu vi lá no livro de Almas, no capítulo 34, no versículo 36 desse livro, que lá está escrito que Deus não habita em templo sujo. Mas na palavra de Deus, na Bíblia a qual nós temos, não tem esse versículo. E o que acontece? Muitas das vezes, por nós entendermos que Deus não habita num ímpio, num macumbeiro, ou em quem Ele quer, nós somos enganados por não conhecer a palavra de Deus. É verdade, Jesus. Somos enganados por não conhecermos a Escritura e nem o poder do Senhor. Mas antes de eu entrar nesse assunto, eu gostaria de convidar a igreja para meditar comigo lá em João 10, no Evangelho de João, no capítulo 10. Isso, João 10, versículo 26. Se vocês tiverem dificuldade de acompanhar na Bíblia, no começo é assim, mas depois a gente vai pegando mais Aí eu peço para vocês trazerem um caderno, um papelzinho, uma caneta, vocês vão anotando. Ou depois acompanhar no vídeo, né? Que vocês vão revisando. Toda a pregação que eu prego aqui, lá em casa eu vou dando uma olhada, tudo de novo. Você sabia disso? Eu vou acompanhando toda a pregação de novo, porque Deus me ensina também. Todos nós aprendemos, todos nós, todos os dias,
aprendemos com Deus. Olha o que vai dizer a palavra do Senhor no livro do Evangelho de João, no capítulo 10 e no versículo 26. Mas vós não credes. Jesus dizendo para um determinado povo, sacerdotes, fariseus, de determinada religião: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Glória a Deus. Eu lhe dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém a arrebatará da minha mão. Glória a Deus. Havia na Palestina um aprisco, um curral muito grande. E na época, quando estava muito frio, o sacerdote pagava os empregados que tinha por nome mercenários. E sobre esses acontecimentos que Jesus, ao relatar o capítulo 10, ele vai usar essa comparação do que estava acontecendo na Palestina. Os pastores pegavam as suas ovelhas e contratavam esses mercenários e colocavam tudo dentro de um curral muito grande. Um pastor, por exemplo, tinha 20 ovelhas, outros tinham 15, outros tinham 30, e colocava todas as ovelhas dentro deste curral, dentro deste aprisco. E pagavam esses mercenários para tomar conta, porque no deserto, ao anoitecer, é muito frio, frio demais. Então lhe pagavam esses homens para tomar conta. Mas na madrugada havia alguns lobos com fome e queriam comer aquela ovelha. E esses homens, esses empregados, então ficavam com medo e corriam. Falavam: poxa, não vale a pena eu perder a minha vida, eu arriscar a minha vida por causa dessas ovelhas. Por isso que Jesus usou a palavra mercenário, que seria empregados dos pastores para passar a noite com as suas ovelhas. Mas durante o dia, quando eles iam tirar as suas ovelhas de lá, desse grande aprisco, eles chegavam, abriam aquela porta do aprisco e chamavam as suas ovelhas. E ali havia várias ovelhas de vários pastores. Mas o primeiro pastor, ao chamar as suas ovelhas, por exemplo, aqueles que tinham 15, essas ovelhas saíam, as 15 saíam para ouvir, porque ouviam a voz do pastor, e elas saíam para seguir o seu pastor. Glória a Deus. Depois chegava o outro pastor com 20 ovelhas, chamava aquelas 20, as 20 saíam, as outras que não conheciam a voz daquele pastor ficavam, até o outro pastor vir e chamar. E Jesus usa essa comparação desse aprisco na Palestina para dizer sobre isso: vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Um dia nós lemos aqui em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 2, que a fé não é de todos. Não é todas as pessoas que têm a fé. Paulo disse isso lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 13, que Deus repartiu a fé para cada um. Ninguém nasce com fé. Deus, ele nos dá a fé e reparte a cada um de nós conforme a medida que Ele quer. E o que é a fé? A fé é crer na palavra do Senhor. Glória a Deus. Fé é crer que o que está escrito é a voz de Deus. Glória a Deus. É a palavra de Deus. E muitos não creem que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. E ele vai dizer no versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As ovelhas que são de Cristo, aqueles a qual Deus chamou para a sua eterna graça, vai ouvir a voz de Deus. E outro, o Senhor Jesus diz: eu as conheço. Deus sabe quem é você, Deus sabe quem é eu, Deus sabe quem é as suas ovelhas, e elas me seguem. E no versículo 28 vai dizer que ninguém pode arrebatá-la das suas mãos.
O que eu quero dizer com isso? Se Cristo, lá na cruz do Calvário, Ele morreu por você, Ele morreu por mim, Ele morreu por cada um que está aqui nesse bairro, nenhuma gota daquele sacrifício vai ser em vão. É verdade. Não tem como nós dizermos assim: Jesus, não estou afim da salvação hoje. Meu Deus. Se o Senhor morreu, mas eu não vou querer não. Misericórdia. Para quem Cristo morreu, não tem como dizer não para Deus. Nenhuma gota daquele sangue derramado na cruz do Calvário foi em vão, é em vão. De geração a geração, desde o dia do sacrifício, todos os que é de Deus, mais cedo ou mais tarde, vai se render à palavra, ao poder, ao conhecimento, ao poder do Espírito Santo. Mas nós não sabemos quem são essas pessoas. Se é eu, se é você, nós não sabemos disso. Mas Deus nos dará graça para perseverar até o fim. Não é a nossa força que nos põe de pé, não é o nosso entendimento que faz conhecer a palavra. Não existe nada no irmão Robson de interessante. Eu até estou gravando para as pessoas aprenderem a palavra. E peço para as pessoas não curtir. Porque o principal objetivo não é ali massagear o meu ego. O principal objetivo é que as pessoas entendam a palavra de Deus. Glória a Deus. E glorifiquem o Senhor. E aqueles que são os seus eleitos venham através da palavra e através do conhecimento. Mas o que acontece hoje no meio das igrejas? Se você não tiver o conhecimento da palavra de Deus, fica muito difícil de nós termos o discernimento da palavra, no sentido do quê? De saber quando o irmão Robson está pregando a verdade e quando o irmão Robson está pregando mentira. Jesus, é verdade. Você sabe o que é verdade? A verdade está aqui no Evangelho de João mesmo, no capítulo 12, e no versículo 49 e 50. Se alguém quer ouvir a voz de Deus, sabe aonde nós vamos encontrar a voz de Deus? Olha o que o Senhor Jesus disse: porque eu não tenho falado por mim mesmo. É o Evangelho de João, capítulo 12, versículo 49 e 50. Jesus, quando estava aqui entre nós, Ele estava falando isso. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim eu falo. Se nós queremos ouvir o Evangelho do Pai, a palavra do Todo-Poderoso, do Deus Criador de todas as coisas, temos que ouvir o Senhor Jesus ao anunciar este Evangelho. Somente nos lábios do Senhor Jesus nós podemos ouvir a voz de Deus. Nele está toda a plenitude do Pai. Se alguém quer conhecer o próprio Deus, se alguém quer ouvir a voz de Deus, paramos para ver Jesus e ouvi-lo, e vamos então entender a voz do Pai. E a voz do Pai que é transmitida nos 4 evangelhos, a voz do Pai que é transmitida no Sermão da Montanha, essa lei, esses mandamentos, é a voz de Deus. Todo o restante da Bíblia que Paulo escreveu, Tiago escreveu, os outros escritores escreveu, é base dentro dos ensinamentos do Senhor Jesus. Glória a Deus. Tudo gira em torno do Senhor Jesus. Tanto de Gênesis até Malaquias, se nós olharmos em todos os livros, todos os profetas falaram do Senhor Jesus. Paulo falou do Senhor Jesus.
A essência do conhecimento, do entendimento está no Senhor Jesus. Glória a Deus. Sabe o que o apóstolo Paulo disse ainda? Vocês conseguem achar lá no livro de Colossenses? É para frente do Evangelho de João, vai ter o livro de Atos, livro de Romanos, Coríntios, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Capítulo 2. Amém. Glória a Deus. Mas essa aqui eu quero ler na Bíblia grega. Colossenses. Glória a Deus. Aqui eu tenho 3 Bíblias nesse livro aqui. Tradução nova, grega, porque foi escrito na língua caonê, na língua grega, na época do Alexandre o Grande, a palavra de Deus. Era a língua mais fluente, era o que mais falava. Então a Bíblia foi escrita nesta língua. Então, para nós sabermos o original, nós temos que ter Verdade, Jesus. esta Bíblia, não é muito cara. Capítulo 2, versículo 1 em diante. Eu vou ler na tradução normal, depois eu vou ler na tradução nova. Gostaria, pois, que soubesse com grande luta veio mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles sejam confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham em toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreender plenamente o mistério de Deus. Quem que é o mistério de Deus aí depois da vírgula? Cristo. Em quem todos os tesouros de sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Agora eu vou ler a tradução nova para você ver se você consegue entender melhor. Pois quero que saibam o quanto eu tenho trabalhado por vocês e pelos que moram em Laodiceia, e por muitos outros que não me conheceram pessoalmente. Quem escreveu a Bíblia, o livro de Colossenses, foi Paulo, mas ele nunca tinha ido lá. Epáfras, no capítulo 1, versículo 7, que tomava conta dessa igreja, encontrou Paulo numa prisão e falou do que estava acontecendo. E Paulo, a escrever, mandou toda a instrução da palavra, do entendimento, para a igreja que estava em Colossenses. Mas olha o que ele vai dizer: que não conheceram pessoalmente, versículo 2: eu trabalho para que o coração deles se acha de coragem, e eles sejam unidos em amor, e assim ficam completamente enriquecidos com a segurança que é dada pela verdadeira compreensão do segredo de Deus. Esse segredo é Cristo. Glória a Deus. A qual é a chave que abre todos os tesouros escondidos do conhecimento e da sabedoria que vem de Deus. Glória a Deus. Se nós queremos conhecer a palavra do Senhor, hoje mesmo eu estava vendo um vídeo de um amigo que publicou, que o rapaz falou assim: abre a Bíblia no livro do Evangelho de João. E ele ficou folheando e não achava o Evangelho de João. Mas não saber ler, não saber escrever e não saber achar não diminui nós em momento nenhum. Muito pelo contrário, mais carente de Deus, mais dependente de Deus, nos faz mais rico. Mas o que acontece? Como poderemos ensinar a outras pessoas se nós mesmos não aprendermos? Não importa se você sabe ler ou escrever, se é capacitado ou não. Deus, quando Ele quer usar, quando Deus quer capacitar, quando Deus quer fazer, não há impedimento para Deus. Não existe impossíveis em todas as suas promessas. Aleluia. Mas o que nós precisamos? Da chave. Dessa chave que o apóstolo Paulo está dizendo. Os mistérios de Deus, esse segredo é Cristo, para desvendar
os mistérios de Deus, a qual é a chave que abre todos os tesouros escondidos do conhecimento, da sabedoria que vem de Deus. Glória a Deus. Então, se nós queremos conhecer a palavra do Senhor, nós precisamos do Senhor Jesus. É verdade, meu Jesus. Nós cremos no Senhor Jesus por essa fé que Deus nos dá. Deus nos dá essa fé. E quando nós temos fé, vamos voltar no Evangelho de João. Quando nós temos fé, lá no capítulo 7, no versículo 38 e 39, olha o que acontece quando nós reconhecemos Jesus como Filho de Deus. Qual é esta chave para nos explicar a palavra, para nos ensinar a palavra? Que mistério é esse? Que chave é esse que nós encontramos somente em Jesus? Olha o Senhor Jesus de novo falando, nos ensinando. No versículo 38 do capítulo 7 do Evangelho de João. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirá um rio de águas vivas. Glória a Deus. O que ele estava dizendo? Que do nosso interior fluiriam rios de água viva. Aleluia. Que água viva seria essa? Aí ele vai explicar no versículo 39. Isso ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber o que nele cresce. Glória a Deus. Então, quando nós cremos em Jesus, nós recebemos o quê? O Espírito. O Espírito. Que é essa fonte de água viva dentro de nós. Oh, glória. E o Espírito de Deus, o que ele vai fazer? No mesmo livro do Evangelho de João, no capítulo 16, e no versículo 13, o que o Espírito de Deus vai fazer para nós? Capítulo 16. E o versículo 13, o que será que o Espírito Santo vai fazer em nós? Olha o que vai dizer. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, essa fonte de água que flui dentro do nosso interior, porque cremos em Jesus, quando o Espírito da verdade vier, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que há de vir. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, vai nos guiar em toda a verdade. E o que era a verdade? Jesus deixou no Evangelho de João, capítulo 8, 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E sabe o que ele disse mais ainda para nós, no capítulo 17, do mesmo livro de João? E no versículo 17, o que era a verdade que o Espírito Santo vai nos guiar? Olha que lindo! Na oração do Senhor Jesus, ele diz aqui, ó, no versículo 17, no capítulo 17 do versículo do livro do Evangelho de João: santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Então, ao crer no Senhor Jesus, temos a chave. Que chave é essa? Receberemos o Espírito de Deus. O Espírito de Deus nos guiará em toda a verdade. O que era a verdade? A verdade é a palavra de Deus. É o Evangelho pronunciado pela boca do Cristo vivo, que está registrado dentro da palavra. Para nós termos entendimento da palavra, precisamos crer no Senhor Jesus. E se nós somos ovelhas, Ele nos dá o crer, Ele nos dá a fé e nos dá o do teu Espírito. Não é porque alguns não falam em línguas que não tem o Espírito Santo. Se não falam em línguas, porque não tem o dom de línguas. Mas o Espírito Santo as pessoas têm porque confessam Jesus como Filho de Deus. E quando o Espírito Santo nos guiar em toda a verdade, no mesmo livro do Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 26, agora ele vai ser chamado como Consolador. Isso, 14, 26 do mesmo livro do Evangelho de João.
Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, porque cremos no nome de Jesus, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Glória a Deus. Então é Ele que nos ensina, é Ele que nos faz lembrar. Aleluia. Então os méritos é tudo de Deus. Aleluia, Jesus. Eu falo para Deus: Senhor, está aqui um servo inútil. Eu não consigo respirar sequer uma vez. Meu coração não bate sequer uma vez. Aleluia. Eu não consigo falar, enxergar, eu não consigo fazer nada no mundo espiritual, no mundo físico, sem a graça de Deus. É verdade. Eu sou dependente de Deus, eu não faço nada sem Deus. Glória a Deus. Nada. Eu não sou capaz de pregar a palavra. Eu não sou capaz de entender, eu não sou capaz de fazer nada se Deus não nos capacitar e nos dar da tua graça. Verdade. Agora vamos entrar na mensagem, lá no livro de Mateus, no capítulo 7. Vamos ouvir agora o ensinamento do Senhor Jesus, se Ele realmente habita em templo sujo ou se Ele não habita em templos sujos. Capítulo 7. Versículo 15. Você sabe o que é um avivamento de Deus, essa presença que nós estamos sentindo? Quando a irmã estava louvando, quando a irmã estava explicando a palavra, quando nós estamos aqui agora, sabe o que é um avivamento? Glória Nós a temos o costume de marcar uma campanha de avivamento, como se nós falássemos e Deus avivasse. O avivamento aconteceu quando Cristo veio. E no derramamento do Espírito Santo, houve o avivamento. O avivamento é nos encher de vida, porque nós nos encontrávamos mortos, separados de Deus. Então esse avivamento já aconteceu. E sabe qual é o sinal do avivamento na minha vida e na sua vida? Quando nós temos sede da palavra. E quando nós começamos a nos relacionar com Deus através da oração. Quanto mais relacionamento com Deus, mais intimidade nós vamos ter. Glória a Deus. Se eu andar com a minha irmã Vó Nilza, pouco tempo, eu não vou conhecer ela muito bem. Mas se eu começar a andar com ela direto e me relacionar com ela, ter uma amizade muito grande, eu vou conhecer o que a Vó Nilza gosta de comer, o que ela gosta de beber, onde ela gosta de passear. Vai chegar um momento que eu vou falar assim: a Vó Nilza gosta disso. Por quê? Eu estou mantendo um relacionamento, uma intimidade com a Vó Nilza. E quando nós mantemos um relacionamento com Deus, através da palavra, através da oração, isso vai ficando mais íntimo. E nós vamos ficando mais vivos, mais avivados, mais cheio de vida, mais cheio do Espírito Santo, mais cheio do entendimento, mais cheio da graça, mais dependente do seu poder, mais dependente da sua misericórdia. Glória a Deus. Aleluia. Mateus capítulo 7, versículo 15. Olha o ensinamento do Senhor Jesus. Esse é o Evangelho. Ensinamento do Senhor Jesus é a palavra de Deus, transmitida pelo Filho, registrada pelos discípulos e apóstolos. Se nós chegarmos num pé cheio de espinho, nós vamos achar frutos ali, ou a uva ali? Não, vamos encontrar espinho. Versículo 17: assim, toda árvore boa produz bom fruto, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, versículo 20: assim, pois, pelos frutos o conhecereis. Mas que fruto o Senhor Jesus está dizendo aqui? Será que é porque eu estou pregando a palavra? Será que esse fruto é eu andar nos quatro cantos deste mundo e fazer a obra de Deus? O que será que é a obra de Deus?
Jesus disse isso lá no livro do Evangelho de João. Sabe onde está escrito? No capítulo 6. Vamos lá de novo? Depois ele volta aqui em Mateus. Capítulo 6. É o último Evangelho. Glória a Deus. Capítulo 6, o versículo 27 e 28. 28 e 29, isso, de João. Amém. Glória a Deus. Um dia perguntaram para Jesus: o que eu tenho de fazer para realizar a obra de Deus? Eu quero fazer a obra de Deus. Jesus vai dizer assim, versículo 28: dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: o que farei? O que faremos para realizar a obra de Deus? Fizeram uma pergunta ao Senhor Jesus. Olha a resposta no versículo 29. Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creia naquele que por ele foi enviado. Glória a Deus. Todos nós agora, neste exato momento, em nossa vida cotidiana, estamos realizando a obra de Deus. A obra de Deus é crer que Deus enviou o seu Filho Jesus. Aleluia. E ouvir e crer em suas mensagens. Aleluia. Então todos nós, nesta tarde, nesta noite, estamos realizando a obra de Deus. Glória. Vamos voltar lá para Mateus, no capítulo 7. Mas ele disse que pelo fruto o conhecereis. Mas que fruto ele está dizendo? Que fruto é esse? Que eu posso saber se a pessoa é um homem ou uma mulher de Deus, ou se ela não é de Deus e se ele não é de Deus. Olha o que vai acontecer no versículo 21 do capítulo 7 de Mateus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos naquele dia hão de me dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Pregamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio? Puxa vida, no nome de Jesus, essas pessoas expulsaram até demônio. E em teu nome não fizemos muitos milagres? Meu Deus, paralíticos andaram, surdos ouviram, cegos enxergaram, mortos ressuscitaram. E qual é a resposta do Senhor Jesus no versículo 23? Então lhe direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Eita, meu Deus. Aleluia. Muito forte. Você sabe que como podemos falar que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito de Deus? Sabe onde Paulo disse isso? Lá em 1 Coríntios, no capítulo 12. Vamos lá comigo? 1 Coríntios, no capítulo 12, é no versículo 3. Você viu que eles falaram: em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônio, e em teu nome fizemos muitas maravilhas. E a resposta do Senhor Jesus é: vocês não são das minhas ovelhas. É versículo 1, capítulo 12. Capítulo 12, versículo 3 de 1 Coríntios. Amém. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema. Ninguém pode amaldiçoar a Cristo tendo o Espírito de Deus. As pessoas que amaldiçoam, as pessoas que não creem, as pessoas que não são ovelhas, que não conhecem a voz de Deus, a voz de Cristo, pode até amaldiçoar Jesus, pode não aceitá-lo, pode não crer, mas ninguém que tenha o Espírito de Deus pode amaldiçoar a Cristo, muito pelo contrário, vai glorificá-lo e exaltá-lo. E essas pessoas tinham o Espírito de Deus, porque ele dizia: em teu nome, no nome de Jesus. Não é crendo em Cristo que temos o Espírito de Deus? E eles falavam: em teu nome eu preguei a tua palavra, eu ensinei a tua palavra,
Apartai-vos de mim. Porque o Espírito de Deus habita em quem Ele quer. E opera na vida de quem Ele quer. Ele faz o que Ele quer. Ninguém limita Deus, agindo Deus. Não há ser espiritual, não há ser físico que pode impedir o poder do Deus que criou todas as coisas. Glória a Deus. Glória a Deus. Aonde que Deus não habita? Atos capítulo 17, é no versículo 24. Aleluia. Aí eu tenho certeza que ali Deus não habita, porque está escrito na palavra. Vê se o irmão Robson está entendendo de forma errada. Vamos meditar comigo, vê se eu tiver, fale. Não precisa ter nenhum receio. Atos capítulo 17, versículo 24, porque o irmão Robson está aqui para aprender tanto quanto cada um de nós. Atos capítulo 17, versículo 24. O Deus que fez o mundo, é tudo que nele existe, sendo Ele Senhor dos céus e da terra, não habita em santuário feitos por mãos humanas. O que um homem pode construir? Deus não habita lá. Mas aonde que Deus habita? Lá no livro de Efésios, capítulo 2. Nós estamos em Atos, Coríntios, Gálatas e Efésios. Capítulo 2, versículo 22. Ou versículo 21 para entender. 21 e 22 do capítulo 2 de Efésios. No qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vos juntamente estáis sendo edificados para habitação de Deus no Espírito. Capítulo 2, versículo 21 e 22. Paulo vai dizer a mesma coisa lá em 1 Coríntios 3,16, que nós somos templo do Espírito Santo. Glória. Então onde Deus habita? Em nós. Aleluia. Deus habita em nós. Não habita mais em lugar nenhum. Aonde que Deus habita mais? Olha o que o profeta Isaías disse no seu livro, no capítulo 57. Meu Deus do céu, ele falou aonde que Deus habita? 57 Versículo 15. de Isaías, lá no Antigo Testamento agora. Isaías capítulo 57, versículo 15. Aonde que Deus habita? E aonde que Deus não habita? Isaías capítulo 57, versículo 15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas também habito com os contritos e abatidos de espírito, para vivificar. A palavra vivificar é para nos encher de vida, o espírito dos abatidos, para encher de vida o espírito dos abatidos e encher de vida o coração dos contritos. Quando nós estamos abatidos, quando nós estamos tristes, é nesse momento que nós buscamos a Deus com um coração mais sincero em nossa vida. O sofrimento é o maior professor para moldar o nosso caráter, de nós olharmos para a pessoa e nos julgarmos melhor do que ninguém. Muito pelo contrário, somos piores do que todas as pessoas. Quando nós estamos no sofrimento, é nesses momentos que Deus quebra o nosso orgulho, quebra o nosso eu, a nossa soberba, a nossa prepotência. Meu Deus. É nesse momento que Deus trabalha no nosso íntimo, vai moldando o nosso caráter. Glória a Deus. Vai tirando aquele caráter de Adão corrompido, pecaminoso. É verdade, meu Deus. E
vai colocando o caráter de Cristo, a qual vamos entender o Evangelho de Cristo, amando a Deus. Como eu posso amar a Deus amando seu Filho Jesus e ouvindo a sua palavra? E a sua palavra está escrita nos 4 Evangelhos. Como posso amar a Deus amando seu Filho Jesus e amando o meu próximo como a mim mesmo? Aleluia, Jesus. Eu de mim mesmo não consigo amar ninguém. Mas ao crer em Jesus, ao ter o Espírito de Deus, o Espírito de Deus vai mudar o meu interior. Aleluia, meu Deus. E vai nos fazer amar. Glória a Jesus. E só o amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Glória Como a diz Deus. João na sua epístola, no capítulo 4 e no versículo 19. É isso, minha irmã, meu irmão. Aleluia. Deus, Ele habita em todas as pessoas que Ele quer. Pode estar em pecado, pode não estar em pecado. Porque essas pessoas, para dizer o não de Deus, fazendo a obra de Deus, porque elas estavam em iniquidade. A palavra iniquidade é pecado. Apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Eles estavam numa situação desobedecendo a Deus, não tinham temor de Deus, fazendo a obra de Deus. Mas como assim? A Bíblia fala que o Espírito é sujeito ao profeta. Mas do que ele está falando? Será que é o Espírito de Deus que é sujeito ao homem? Você acha que o poder de Deus, onde que fala isso? 1 Coríntios, no capítulo 14, e no versículo 32. Capítulo 14, e no versículo 32. Vai dizer assim na sua Bíblia: o espírito dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Não é isso? Vamos ver a tradução nova, versículo 32. Isso, a tradução nova agora. Olha o que vai dizer. Quem fala deve controlar o dom de anunciar o Evangelho ou a mensagem de Deus. A pessoa, ela tem um dom, ela pode controlar o seu dom. Por exemplo, se eu quiser falar em mistério agora, lá em John de Flaço Comondori Calabacere de onde guerras, é um mistério que Deus me batizou. Glória a Deus. Mas se eu quiser parar, eu paro. Aleluia. Parei. Eu tenho a capacidade de controlar o dom que Deus me deu. Aleluia. Mas eu falo mais em língua, eu não falo aqui, porque se eu falar em língua, a igreja não vai entender. É verdade. Então eu falo em português para que a igreja cresça em edificação. Mas eu falo mais em língua quando está eu e Deus, sozinho orando. A não ser que haja um intérprete. Porque eu Aleluia. estou glorificando em outras línguas o grande Deus. Oh, grande eterno. Então eu tenho controle de falar em língua e de não falar. Não é que eu tenha controle do poder do Espírito de Deus. Ninguém controla o Espírito de Deus. É verdade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo é o poder de Deus. Quem controla o poder de Deus? Que criou todas as coisas. Glória a Deus. Nós controlamos o dom que Deus nos deu. Se eu quiser parar agora, eu paro de pregar. Se eu quiser falar em mistério, eu falo. Está entendendo? Eu creio. E eu posso estar em pecado e anunciando a palavra. Mas naquele grande dia, apartai de mim. Porque você ensinou a Bíblia, mas você não tinha temor, você não vivia o que você ensinava. Eita Deus, Jesus. É como a irmã disse. A mensagem começa dentro da nossa casa. Você quer me conhecer? Conversa com a minha esposa. Ela vai falar para você quem que é o irmão Robson. Se sou uma pessoa de Deus, pelos frutos, o fruto do Espírito. É verdade. Que é o amor, mansidão, longanimidade, benignidade, fidelidade, domínio próprio. Não tem como você conhecer uma pessoa só de olhar com ela. Você tem que conviver com essa pessoa para
saber as suas atitudes, os seus comportamentos, as suas palavras no dia a dia, para você saber quem é, porque pelo fruto conhecereis, não pelo dom. É verdade, meu Deus. Que lindo, né? Que coisa maravilhosa. Nós entendendo isso, nós não somos enganados mais por ninguém. É verdade, meu Deus. Glória a Deus. Por ninguém. Pode paralítico andar, fogo descer do céu. Eu vou andar com meu irmão, eu vou saber quem ele é. Dentro da sua casa, no seu emprego, no meio da sua família, com as suas amizades. É refletir o caráter de Cristo. Não estou falando que ninguém tenha pecado. Se nós falarmos que não tem pecado, o que João disse lá na epístola, lá perto de Apocalipse, no capítulo 1? Se nós, aqui, capítulo 1, João 1, epístola. isso, versículo 8, para resumir, eu estou terminando. Se dissermos que não temos pecado nenhum, e a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Então somos todos pecadores. Mas qual que é a diferença? A diferença está lá em Gálatas, no capítulo 5. Gálatas capítulo 5. É o versículo 19 em diante. Ora, as obras da carne são conhecidas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções, invejas, versículo 21, bebedice, glutonaria e coisa semelhante a essa, a respeito da quais eu vos declaro, como já outrora vos prescrevi, preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais praticam. Pecadores todos nós somos. É verdade. Mas Deus nos libertou da prática do pecado. Pega a tradução nova e procura saber quais são esses desejos da carne. Quando nós nos encontramos na prática, o que Paulo vai dizer no livro de Romanos? Entre a prática e de nós sermos pecadores. Romanos capítulo 6, versículo 16. Vai anotando aí. Não sabeis que daquele a quem vos oferecer como servos para a obediência. Quem eu vou me oferecer para ser servo? Quem eu obedecer, eu sou servo. Como assim? Desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja no pecado para a morte, ou na obediência para a justiça. Se eu sou um escravo do pecado ainda, e vem a tentação e eu estou naquela prática constante, aquele pecado, eu sou servo daquele pecado, ele está dominando eu. É verdade. Mas se aquele pecado vem uma vez ou outra e eu acabo falhando, mas Deus me perdoa, você não está na prática. A prática é nós estarmos todos os dias cometendo essa escravidão que Ele nos deixa. Prostituição, vem, eu não aguento, vou para prostituição. Misericórdia. Misericórdia. Mas o que Jesus fez para nós? Último versículo, eu prometo. Colossenses. Voltamos para o livro do Colossenses, capítulo 1, versículo 12 e 13. Já vou entregar. Dando graça ao Pai que vos fez idôneos. A palavra idôneo é capazes. Deus nos fez capazes, pela capacidade que Ele nos dá, a parte que nos cabe da herança dos santos na luz. Versículo 13 de Colossenses. Ele nos libertou do império das trevas. Nós éramos escravos antes de conhecer Jesus. Não tínhamos força para dizer não. A prática do pecado. Então o que Cristo fez? Nos libertou do poder das trevas. E nos transportou. Agora vocês não são mais escravos. E nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor. Como Ele nos transportou? Ele nos deu do teu Espírito, nos deu da tua graça. E essa é a promessa de Deus. Aleluia. Jesus fez isso por nós.
E por isso nós temos força para dizer não. E não mais estar na prática do pecado. Amém? Que bênção, né? Puxa vida, Deus é maravilhoso. Eu fico feliz porque Deus falou com o coração. Porque a gente leu, eu li a Bíblia no todo. Mas aonde Deus vai nos levar, é só o Espírito de Deus que nos ensina e nos faz lembrar. Então o Homo Robson não é inteligente, é o menos inteligente. Quem é inteligente? O Espírito de Deus que nos ensina e nos faz lembrar. E quanto mais vocês entenderem isso, mais sabedoria Deus vai dar. Vocês vão ver. É porque nós nos esvaziamos de nós mesmos e dependemos de Deus. Amém? Deus abençoe a igreja do Senhor. Amém. Muito Quem bem. vai orar por nós? As palmas é para Cristo, nunca para o homem. As palmas é para o Espírito de Deus que nos ensina, né? Glória a Deus. Obrigado, meu Pai. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Eu vou estar orando pela igreja em nome do Senhor Jesus. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra, muito obrigado por esse ensinamento, Pai. Obrigado, Papai, porque o Senhor esteve aqui conosco, nos dando sabedoria e entendimento da Tua palavra. Pai, nós somos gratos ao Senhor porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem caminhado conosco, Senhor, como o Seu servo disse, que nós nada fazemos sem a Tua presença, nada nós podemos fazer, Senhor, mas o Senhor é o Deus que é nossa torre forte, é o Senhor que nos fortalece cada dia e cada manhã, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, fica conosco, continua nos guardando, Senhor. Nós somos muito gratos pelo que o Senhor tem feito e pelo que o Senhor tem a fazer nas nossas vidas. Continua, Senhor, nos ensinando. Papai, eu peço, Senhor, por favor, nos leva, no Senhor, para nossas casas, para que o Senhor esteja conosco, que o Senhor venha dar o sono do justo para cada um de nós e para teu servo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glórias, Lindo, aleluia. Senhor. Deixa a minha Deus voz maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus, Aleluia. Vamos louvar o louvor para engrandecer o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Marido, já vou porque eu estou esperando o casal lá. Vai chegar às 7 horas. Amém. Vai, Glória a Deus. É uma luta, né? Depois. Abençoa, papai. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Que bênção, né? Deus vai nos ajudar. Glória a Deus, Por aleluia. tudo que passou, a Deus não negou, ficou ferido na guerra. O Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. que passou, a Deus não negou, ficou firme na guerra. O vento que passou, tudo levou, Deus ficou firme na batalha. Soldado ferido, Deus ouviu o seu gemido, não vai te deixar. Pega a espada e vai em frente, soldado valente, Deus contigo está.